Pai do Senhor, povo de Deus, vamos lá, né? Contar o testemunho sobre a formatura da faculdade, como foi que eu consegui, como foi que aconteceu, como foi que Deus fez. Eu quero dizer para você que Deus, Ele faz, tá certo? O impossível se tornar possível. E Ele não depende do meu recurso nem do teu. Apenas Ele realiza quando tá no centro da vontade dEle, tá certo? No ano de 2015, eu tinha feito uma carta para Deus e eu dizia para Deus que eu ia voltar a estudar. A primeira coisa que eu ia fazer era voltar a estudar depois de 10 anos, né? E na época meu esposo não era crente, não era evangélico, era afastado dos caminhos do Senhor. E eu tinha dito para ele que eu ia voltar a estudar. Só que vocês sabem, minha gente, que o inimigo ele usa as pessoas que a gente mais ama para querer nos desanimar, para querer fazer a gente parar na caminhada. Mas eu quero te dizer que se você tiver um objetivo e um foco e uma vontade, não deixe que ninguém tire do seu coração. Porque os teus sonhos foi Deus que sonhou eles para você. E ali eu ouvi uma palavra dura que dizia assim: você não sabe nem escrever direito, você não sabe mal falar direito, você vai fazer faculdade, vai fazer um cursinho, vai fazer uma aula para poder voltar a lembrar das coisas, porque faculdade não é para você. E ali eu disse: Senhor, será que eu não tenho capacidade nem de me formar? Eu já tinha terminado o ensino médio e desde quando eu era adolescente eu sempre estudei bastante. E a minha diversão era estudar até que eu me casei, né? E tive filho também, tudo meio que mudou a minha rotina. E eu não me arrependo, tá, de ter o meu filho, o Jean-Pierre, que já tá com 16 anos. E ele me trouxe muitos ensinamentos, né? E responsabilidades que eu precisava para minha vida. E quando eu disse que ia voltar a estudar, eu não sabia como, porque meu esposo era o único que trabalhava e ele disse: como é que você vai pagar uma faculdade se você não tem condições? Porque eu mesmo não vai sair R$ 1 do meu bolso, viu? Tô logo avisando. Então eu disse assim: se for da vontade do Senhor, eu vou fazer. E eu tinha conseguido uma proposta de emprego para trabalhar como promotora de vendas na época de Páscoa. E trabalhando nessa época, eu encontrei um rapaz que faz divulgação de faculdade e ele ali me parava no meio da rua e me perguntava se eu tinha interesse de fazer a prova, né? Eu, a princípio, me relutei, disse que não queria fazer, porque não teria como pagar, porque o trabalho que eu estava tendo era apenas temporário, só duração de 2 meses e que não daria para pagar uma faculdade. Mas ele me disse uma frase e disse assim: mas tem fé, você se inscreve e faz a prova que vai ser de graça, você não vai pagar a inscrição. E se você passar, Deus proverá. Aí eu disse: né? Não perco nada por me inscrever. Aí me inscrevi. Depois que eu me inscrevi, eu fiz: e agora? Eu me inscrevi para fazer a prova. Como é que eu vou fazer essa prova se eu não sei de nada? Eu vou estudar o quê? Como é que faz uma prova? E fiquei naquela agonia. Aí eu fui, peguei alguns livros, comecei a ler, né? E chegou o dia da prova, eu disse que não iria. Uma pessoa mandou uma mensagem para mim e disse: moça, tô ligando para dizer que sua prova é domingo e gostaria de confirmar sua presença. Eu disse: moça, eu não vou. Aí ela disse assim: por que você não vai? Aí eu disse: porque eu não tenho como pagar essa faculdade. Eu não tenho emprego e não tenho como pagar. E ela disse: mulher, tem fé. Tem fé, tu faz a prova, se tu passar, aí Deus proverá. Aí eu: tá certo. Chega o dia da prova. Chegou o dia da prova, no domingo, eu tava na casa da minha mãe. Aí eu não ia fazer a prova. Aí eu tava sentada assistindo uma pregação
em que o pastor ministrava uma palavra e ele dizia assim: você que está aí assistindo, você vai fazer aquela prova e você vai passar, porque eu, o Senhor, vou contigo. E mais, não pense que você está fazendo esta faculdade para mostrar a alguém que você é, porque eu, o Senhor, não permito. Veja como Deus é tremendo. E naquela hora eu parei assim, fiquei estatalada, olhei para a cara da minha mãe fez assim: e agora? Tu vai fazer a prova ou tu não vai? Aí eu disse: eu vou, né? Peguei e fui embora fazer a prova. Cheguei lá, eu estava querendo fazer na área de saúde, eu ia fazer educação física. E de repente eu me sentei na área de humanas, né? Fui para logística. E eu comecei a fazer a prova. Na hora da prova eu abaixei a cabeça, orei e disse: Deus, eu tô aqui, o Senhor mandou eu vir. E eu estudei, só que só o Senhor que vai me fazer lembrar. Então Deus ali, Ele me abençoou, Ele fez eu lembrar do que eu tinha estudado. E ali eu fiz aquela boa prova e vim para casa. Quando eu chego em casa, passa meu aniversário e a faculdade entra em contato comigo e diz que eu passei na prova. E eu fiquei parada e disse: ai meu Deus, eu passei na prova. E agora? O que é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para pagar essa faculdade. Nisso, eu estava trabalhando como promotora, né, de Páscoa, como eu falei. E eu fiz a abertura da loja do apresentador, né? Que na época ele tinha uma bomboniere e eu fiz a abertura dessa loja, juntamente com algumas meninas. E acabou que ele gostou do meu trabalho e depois... Calma, essa parte vai ser depois. Aí eu tava desempregada, né? E chegou o dia de fazer a matrícula da faculdade. Já vai eu lá pra Unimbra, foi onde eu me formei. Fui pra lá, né? E quando eu olho para aquela faculdade, eu me emocionei. Entrei nela contemplando cada detalhe, cada riqueza de... Eu acho que eu era a única pessoa que estava valorizando até a escada daquele lugar. Porque eu sabia que ali era uma realização de um sonho que Deus estava me concedendo. Porém, eu não sabia como é que ia pagar. Mas eu fui fazer a inscrição. Quando eu estava na fila, tava todo mundo super empolgado para fazer a matrícula e eu super nervosa, com medo que chegasse a minha vez para na hora a moça me cobrar e eu não ter dinheiro. E eu olhando para aquele lugar, eu disse: Jesus, meu Deus, eu vou estudar aqui. É sério, comecei a sonhar feito criança, sabe? Comecei a ficar idealizando coisas e me vendo estudando ali. E me vendo também como um adolescente que tinha parado de estudar há 10 anos atrás e retomando um sonho. Aí depois eu me acordei e disse: meu Deus, eu tô viajando. Eu não sei nem se eu vou fazer essa faculdade. Quando chega a minha vez na fila, aí eu, desesperada, tirei a moça do balcão. Minha gente, olha, é quando você reconhece, quando você vê que você não é nada, que você não tem vergonha de mostrar suas raízes, do que você, da sua carência, de tudo, que Deus ele vê pela gente, né? A palavra de Deus diz, a verdade é que a humildade ela revela o caráter da pessoa, né? E quando eu disse: moça, eu não sei como é que eu vou pagar essa faculdade. Ela disse: calma, tem fé. Você se inscreve, você faz aqui sua matrícula e o pagamento só é no final do mês. Aí eu disse: mas eu não tenho dinheiro para pagar, nem no final do mês, porque eu não tenho emprego. Ela disse assim: mulher, daqui para lá tu consegue. Aí eu disse: tá bom. Fiz a minha inscrição. Peguei meu cartão de inscrição com 6 boletos para pagar, porque a gente recebe 6 meses adiantado para pagar. E a matrícula para pagar no final do mês. Daí eu saí da faculdade e eu disse: Senhor,
fiz assim, ó. Senhor, eu não posso, mas o Senhor pode. A minha parte eu já fiz, Jesus. Se for da tua vontade, eu vou fazer essa faculdade. Mas se não for, eu vou ter que pagar R$ 40 para desistir desse contrato, Senhor. Ou seja, eu não tenho dinheiro nem para desistir, Pai. Vou logo pro SPC, e fiquei saindo. Fui para casa. Depois eu fui para o círculo de oração. E tinha uma irmã que estava louvando o seguinte hino. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então há de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. E ali o Senhor Deus, Ele se fez presente naquele louvor da harpa e eu chorava muito feito criança, porque eu estava sentindo a presença de Deus de uma forma inexplicável. A sensação que eu tinha é como se Deus estivesse me ninando nos braços e eu estava lá de olho fechado, embora muitas irmãs que não estavam em espírito, em verdade, achavam até que eu estava triste, mas na verdade eu estava feliz. E uma da irmã, quando ela terminou de louvar o hino, que ela começou a ninar o hino, é que eu chorava mesmo. O Espírito Santo de Deus falava com ela e ela dizia assim: filha minha, tu fizestes assim. Senhor, eu não posso, mas tu podes. Quando ela disse isso, igreja, meu Deus, eu parecia que eu tava vendo, eu fiquei, oi, ela tá falando de mim. Eu falei isso hoje, lá na frente da faculdade. Eu fiz esse gesto que ela tá fazendo. E as lágrimas rolavam no meu rosto. E Deus disse assim, através da vida dela: eu te digo, minha filha, tu não podes, mas eu posso. E eu vou fazer. Aguarde uma surpresa. Aí, depois que passou isso, foram 2 meses. Chegou o final do mês para pagar a faculdade. Cadê o dinheiro? O meu esposo, que não tinha credulidade, né, nas coisas de Deus, que as coisas, quem é espiritual é meio maluco, o povo crente é doido, né? O pessoal diz que o povo crente é meio doido. E meu esposo disse: e agora? Como é que você vai pagar esses boletos? Você fez dívida sem necessidade. Eu compreendo ele, na igreja. Completamente compreendo ele. Então, o que acontece? Eu fui e disse: não sei. Eu vou ter que ligar para lá para pedir para cancelar, né, o contrato. Quando eu liguei na intuição de cancelar o contrato, a moça respondeu: por que você vai cancelar? Eu disse: porque eu não tenho dinheiro para pagar e eu não consegui emprego. E ela disse: minha filha, tenha fé que até agosto você pode pagar essa matrícula. Você não precisa pagar agora, você pode prorrogar. Aí eu disse: nossa senhora, eu posso prorrogar? Pode. Eu falei: então prorroga o negócio aí, minha filha. Prorroga aí até lá, que Deus proverá. E foi. Quando chegou julho, Deus falava assim pra mim, dizia: vou eu fazer alguém lembrar de ti. Alguém vai pegar o teu número e vai ligar pra você. E ali eu agarrei com aquela palavra e disse: eu recebo e vai ser meu emprego. Quando vê, Beto Café liga pra mim. Achei engraçado até a voz dele por telefone, porque a gente não tem costume, né, gente, de conversar com pessoas da mídia e de repente uma pessoa ligar pra você e quem sou eu? Quem sou eu, né? Pra alguém que tem condições melhores ligar pra mim. Mas Beto Café ligou pra mim e me convidou pra ir até ao Vonieri que ele tinha. E eu cheguei lá pensando que apenas ia ter uma proposta, uma entrevista para saber se eu ia arranjar emprego ou não. Ele puxa o fardamento debaixo da mesa dele e disse: tome, você começa hoje. Aí eu disse: calma. Aí eu disse: como assim? Hoje? Aí ele fez: eu quero você trabalhando aqui comigo. Aí eu disse: meu Deus do céu. Eu fiquei, não sabia se eu chorava, se eu ria. Eu sei que eu fiquei estatalada na frente dele e ele fez: o que foi, mulher? Você não gostou da notícia, não? Aí eu disse: sim, gostei. E eu vou poder fazer minha faculdade. Aí ele fez: que bom. Ele não entendeu, não. Que bom. Aí eu fiquei: ótimo, eu vou estudar, Beto. Aí Beto fez:
que ótimo, e eu estou aqui para lhe ajudar. E aí eu comecei a estudar. No meu primeiro dia de aula, eu me senti uma burra, porque menina é tudo muito diferente. Conversei com um professor meu e ele disse pra mim, que até hoje eu não esqueço das palavras dele, ele disse pra mim assim: você hoje pode não estar entendendo nada, mas quando você terminar, você vai sair daqui sabendo de alguma coisa. Isso eu lhe garanto. E isso, aquelas palavras dele me deixou muito feliz, me encorajou. Só que você sabe que todo processo existe luta. Essa parte eu conquistei. Mas daí chega a primeira semana de prova. O que acontece? Meu esposo cai no hospital. Cai no hospital, uma cirurgia de última hora de apendicite. E era um dia de prova. E se eu perdesse essa prova, eu ia ter que pagar R$ 50 pela prova perdida. Como é que eu ia pagar se eu não tinha dinheiro? Então, quando aí meu esposo disse, vá fazer a prova, eu estava só correndo meu esposo e estudando para a prova ao mesmo tempo. E chegou um momento que eu não pude mais acompanhar meu esposo e ele disse, vá fazer sua prova já que você não pode ficar aqui. E depois você vem, eu fiz, tá certo. Fui fazer minha prova. Quando eu cheguei lá na sala, eu só fazia chorar, porque eu não tinha estudado nada, eu não estava entendendo nada. Eu entreguei a prova em branco, porque eu estava preocupada com meu esposo, pensando nele. Eu não consegui fazer a prova e pedi perdão ao professor e saí da sala. E ele disse para mim que não ia cobrar a minha prova e que eu não me preocupasse com isso, né? Mais uma vez, Deus cuidando. Enfim, passou, eu fui fazendo. Quando chego no segundo período da faculdade, eu sou demitida, perco meu emprego. E fiquei me perguntando, nesse período eu estava pagando formatura. Eu era uma das organizadoras da formatura e sem dinheiro. E o dinheiro do seguro, né, que eu tava fazendo, eu fui pagando minha formatura e a faculdade. Passei meu terceiro período nas mãos de Deus, né? Minha mãe me ajudou muito com alimento, porque eu não podia gastar, todo o dinheiro era para pagar, investir na faculdade. E meu esposo às vezes levava meu café para a faculdade, para eu não ficar com fome. Muitas das vezes eu comia pipoca. Minha janta era pipoca, me determinei me chamar de pipoqueira. As madrugadas eram difíceis, porque as provas eram ficar cada vez mais difíceis e eu lembro que eu passei uma semana estudando para uma prova de matemática financeira em que eu chorei. Eu dormi por cima dos livros porque eu não estava conseguindo entender. Mas no dia da prova, o Senhor, ele abriu minha mente e eu consegui fechar a prova, eu tirei 10. E quando o professor disse, parabéns, você tirou 10, eu saí chorando da sala. Ele disse, mulher, tu vai chorar. Eu disse, professor, você não sabe o processo que eu tenho passado para poder fazer essa prova. Então ele disse, mas você passou, parabéns. E eu fiquei muito feliz, viu, aquele dia. Aí, o que acontece? O dinheiro acaba, aí eu disse para Deus, Senhor, quarto período tá aí, eu não tenho mais recursos, não tenho mais dinheiro para pagar, tem a formatura que eu estava pagando, eu não tenho mais como pagar, Deus. E como é que vai ser? E eu fiz uma consagração na minha casa, orei a Deus. Eu falei com Deus e Deus, ele ouviu a minha oração imediatamente. Pois no mesmo dia, Deus fez um amigo, né, de uma outra empresa se lembrar de mim e perguntou se eu estava trabalhando. E eu disse, olhei para o céu assim, eu disse, já? Gente, a palavra de Deus diz assim, tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. Então eu estava crendo na minha oração, eu sabia que Deus, alguma coisa ele ia fazer. Inclusive tudo, inclusive nada, mas alguma coisa ia acontecer. E ali eu recebi 2 propostas de emprego, olha a dupla honra do Senhor. E eu comecei a trabalhar próximo à minha faculdade para que eu continuasse estudando. E eu continuei estudando. Certa vez,
Certa vez acabou o dinheiro, um sindicato descontou um dinheiro meu e eu não tive dinheiro para pagar a formatura, a faculdade. E ali alguém me emprestava aquele dinheiro, depois de uma outra oração que eu fiz. E eu não tinha pedido nada a ninguém, porque o Senhor dizia que eu ia aprender a ser dependente dele. Eu disse, tá certo, então tudo que eu precisava eu ia para os pés do Senhor. Eu vou até hoje, porque eu sei que ele escuta a oração. E eu consegui pagar a minha faculdade, porque senão eu ia pagar muito caro, e pagar o fardamento também, das fotos que eu ia fazer. Tirei as fotos da formatura, foi a coisa mais linda do mundo, mais linda. A minha formatura foi a coisa mais linda do mundo, foi perfeita. Deus, ele supriu minha necessidade. E chegou um momento que eu estava precisando de 600 reais. Eu estava precisando de 600 reais para poder pagar os últimos ajustes da formatura. E faltando aquele dinheiro, eu fui falar com o Senhor. Eu disse, Deus, eu te agradeço pelo trabalho que o Senhor, a oportunidade de emprego que o Senhor abriu para mim. Só que, e também não estou reclamando, Senhor, mas o salário que tu me deste não tá dando para eu cobrir o valor da formatura e nem o da faculdade, porque agora tá no último período e tá mais caro. E o Senhor disse que ia ser dependente do Senhor. Então eu estou aqui para te dizer que se eu sou dependente de ti e eu não tenho recursos, eu estou precisando de valor tal para poder quitar a dívida. E Deus assim usava minha pastora e dizia que assim, você não queria que eu falasse contigo, e Deus ali entregava um rolo para mim através da vida dela. Dizia que tudo que eu estava passando ali era apenas um período de experiência e que Deus tinha algo a mais para me entregar, porque o que ele tinha comigo era porta dentro de porta. Foi aí então que eu entrei na empresa que eu estava atualmente como promotora de vendas, e com 5 meses de empresas eu ganhei uma promoção que era justamente o valor que eu tinha dito para Deus que eu estava precisando. Quando eu recebi a notícia, eu estava do lado de uma amiga e eu disse, amiga, eu tô rica. E até hoje a gente brinca porque ela fica me chamando de rica e eu fico chamada de rica, porque a minha emoção foi tão grande que eu comecei a gritar dentro da loja, gente, eu tô rica, eu tô rica, eu tô rica, eu tô rica. Eu parecia uma menina pitulista, eu dizia, meu Deus, agora eu vou pagar meu vestido, vou pagar meu sapato, vou comprar meu anel, vou fazer minha maquiagem, vou fazer meu cabelo, agora eu vou fazer com um melhor profissional. Eu não quero saber quanto custa, mas eu quero um melhor. E ali o Senhor, ele me proporcionou tudo isso. E por final, meu esposo via que estava tudo saindo certo, ele fez assim, ô minha filha, você está precisando de alguma coisa? E eu olhei para ele e disse, não. Deus, ele proveu tudo. Então ele disse, amém. E ali, igreja, a minha formatura foi a coisa mais linda, a coisa mais belíssima. Eu vou depois postar para vocês o meu álbum, para vocês darem uma olhada, que é coisas que você olha assim e diz assim, só o Senhor faz. E eu quero dizer para você que Deus, ele faz. Se você depositar totalmente a sua fé em Cristo, se aquilo que tem no seu coração esteja segundo a vontade de Cristo, ele vai fazer. Agora você tem que ter fé, porque nesse período eu tive muitos motivos para desistir, eu tive muitas chances de poder parar, né? Porque às vezes o cansaço, eu trabalhava de 5 horas da manhã para abrir loja e para chegar em casa de meia-noite, e isso durante 2 anos da minha vida. Então existiu uma renúncia, existiu esforço, existiu muita dedicação da minha parte, existiu a ajuda da minha mãe, do meu esposo, que ia me buscar na faculdade, porque ele começou a fazer curso e todas as vezes a gente vinha para casa junto. Então me ajudou bastante, porque às vezes ele levava meu café da noite, né? Porque eu ficava com fome na faculdade e Deus, ele cuidando de mim nos mínimos detalhes, como ele disse que cuidaria, né? E até hoje o Senhor tem cuidado. Essa foi o meu primeiro testemunho com Cristo do que Deus fez na minha vida, na vida adolescente, que ele realizou sobre minha vida. E eu espero que eu tenha edificado a sua vida
E eu espero que você não desista dos seus sonhos. Você não pode ter recurso, mas se você tem um Deus, você tem tudo. Amém? Fica na paz.